Muito bem, seja muito bem-vindo a este vídeo. Meu nome é Nhaka, sou professor de matemática. Nesta aula você vai aprender a definir e classificar as variáveis estatísticas. Antes disso, subscreva no canal, põe like e partilha, ajuda o canal a crescer. Sem mais delongas, vamos à definição. Pela definição, variável é o caráter ou propriedade estudo. É aquilo que se pretende estudar num conjunto de seres que contém a mesma característica, ou seja, algumas características em comum. Por exemplo, temos o exemplo de algumas variáveis, tendo em conta funcionários de uma determinada empresa, né? Então, pretende-se estudar a idade dos funcionários. Então, aí o caráter ou a propriedade de estudo, neste caso, é a idade. Então, esta idade fica como variável estatístico. Por exemplo, num outro caso, pretende-se estudar o nível acadêmico, o grau acadêmico dos funcionários públicos, ou seja, dos funcionários em geral de uma determinada empresa. Então, o grau acadêmico, neste caso, vai ser as características ou o caráter em estudo. Então, fica como definido como sendo a variável. Então, o grau acadêmico nós sabemos que pode ser o indivíduo do grau ou do nível básico, ou pode ser do nível médio, ou também pode ser do nível superior. Pode ser do nível superior. Então, aqui são é o exemplo de algumas características de algumas variáveis neste caso. Então, podemos pegar um outro exemplo, que é o sexo. Então, numa determinada empresa, pode-se fazer o estudo de querer saber quantos funcionários são do sexo masculino, quantos funcionários são ou quantos funcionários tem a empresa do sexo masculino e feminino, respectivamente. Então, o caráter estudo, a variável estudo aqui vai ser o sexo, e os funcionários podem ser do sexo masculino ou do sexo feminino. Então, são alguns exemplos daquilo que é a variável, é a propriedade ou característica em estudo, aquilo que se pretende estudar. Agora, quanto à classificação, as variáveis são classificadas em variáveis qualitativa e variável quantitativa. Existem dois tipos de variáveis, variáveis qualitativas e variáveis quantitativas. Então, em primeiro vamos destacar neste caso a variável qualitativa. Pela definição, a variável qualitativa são aquelas variáveis que exprimem uma qualidade, ou seja, que não tomam, a sua resposta não é um valor numérico. Por exemplo, podemos aqui estudar sobre o grau acadêmico. Grau acadêmico, neste caso, é uma característica, é uma variável qualitativa. Aqui não exprime quantidade. E a sua resposta, neste caso, não é um número, não é numérico. Isto é, alguém pode ser perguntado qual é o seu nível acadêmico, vai dizer se é nível básico, médio ou superior. Então, a resposta nessas variáveis qualitativas não levam nenhum número. E essas variáveis qualitativas têm duas classes, dividem-se em variáveis ordinais, que neste caso são aquelas variáveis que, neste caso, obedecem uma determinada ordem. Por exemplo, quando se tem categoria profissional, Então, um indivíduo pode ser, por exemplo, de categoria A, ou categoria B, ou categoria C. Então, aqui obedece a ordem. Por isso, esta variável é variável qualitativa ordinal, obedece a ordem aqui. Por exemplo, o tamanho do quadro.
o tamanho de um determinado quadro. Então, este tamanho aqui vai obedecer uma ordem, né? O quadro pode ser pequeno, ou pode ser médio e pode ser grande. Então, aqui obedece uma hierarquia dos tamanhos. Por exemplo, tendo em conta, considerando este exemplo aqui de grau acadêmico. Então, que tipo de variável? É uma variável qualitativa ordinária. Aqui no grau acadêmico obedece uma determinada ordem. Pode ser do grau básico, médio ou superior. Por isso, as funções que esses superiores, né? As funções que aqui no grau acadêmico esses funcionários vão desempenhar numa determinada empresa varia, depende do nível do grau acadêmico aqui, né? Então, obedece uma ordem. Então, mesmo em termos de salário, esses não vão usufruir o mesmo valor que esses que estão no nível médio. E esses também, por sua vez, não vão ter o mesmo salário com esses que são do nível superior. Então, aqui obedece, sim, a ordem. E tem também outro conjunto, ou seja, outro tipo de variável, neste caso qualitativa, que é a variável nominal. Que é a variável, neste caso, que é a variável nominal. Agora, as variáveis nominais, a sua resposta, ou seja, cujos seus valores, né, são nomes, rótulas e ou etiquetas, né? Etiquetas. Então, aqui tem essas respostas. São nominal, ou seja, uma variável pode ser nominal e, no caso em que exprime um nome, uma rótula, uma etiqueta e por aí em diante. Por exemplo, temos aqui alguns exemplos, né? Que é caso do sexo, né? O sexo, um indivíduo aqui pode ser do sexo masculino ou sexo feminino. Então, esta variável sexo é uma variável qualitativa nominal, né? E tem outro exemplo aqui, que é o estado civil de um indivíduo. Um indivíduo pode ser casado, pode ser solteiro, pode ser viúvo ou pode ser um divorciado, um indivíduo que já foi casado e divorciou. Então, o estado civil é uma variável qualitativa nominal, exprime um nome, né? Casado, solteiro, viúvo e divorciado. A sua resposta não toma nenhum valor numérico e nem obedece uma certa ordem. Aqui não há nenhuma ordem aqui, que o indivíduo primeiro deve ser isto, isto não. Não tem nada a ver com a ordem. Então, vamos também dar o último exemplo, neste caso, que é sobre modalidade de ensino. Então, nas modalidades do ensino, não obedece nenhuma ordem aqui. O indivíduo pode efetuar, neste caso, o ensino no modo presencial, pode ser no modo presencial ou semi-presencial ou à distância. Então, aqui temos o exemplo de algumas variáveis qualitativas, né? Tem aqui de uma forma resumida, que é a variável ordinal, aqui obedece uma ordem, e nominal, que não obedece, não tem nada a ver com a ordem, mas sim tem a ver com os nomes, rótulas e etiquetas. Então, agora vamos à última característica, neste caso, que é o último tipo de variável, que é a variável quantitativa. Bom, esta variável quantitativa, quando fala-se da quantidade, nós temos a noção de alguma coisa. Esta variável exprime uma quantidade. Quando fala-se de uma variável quantitativa, nós já subentendemos que aqui fala-se de uma quantidade ou fala-se de um conjunto
ou seja, trata-se de uma variável que tem como resposta um número, quantidade expressa através de um número. Então a resposta é sempre numérica. Então aqui temos esta variável quantitativa que divide-se em variáveis quantitativas discretas ou mesmo descontínuas. Então, discretas ou descontínuas. Quando é que uma variável é quantitativa, discreta ou descontínua? Quando tomam valores numéricos num conjunto finito ou infinito. Muito bem. Normalmente, são obtidos através do processo de contagem. A resposta dessas variáveis quantitativa, discreta ou descontínua, para poder ter a resposta é necessário que faça o processo de contagem. Por exemplo, o número de filhos de funcionários de uma determinada empresa. Então, quando se quer fazer o estudo de quantos filhos tem cada funcionário, então aqui o número de filhos vai ser a variável em destaque. Então, para poder saber, será necessário selecionar todos, ou seja, pegar todos os funcionários e perguntar quantos filhos tem. Então, para poder ter o número de filhos, é necessário que se faça a contagem. Dizer, tenho 2, 3, 4, 5, 6 e por aí em diante números de filhos. Então, esta variável que a resposta é obtida contando faz parte, ou seja, são variáveis discreta ou descontínua. Temos outro exemplo aqui, que é o número de irmãos. Números de irmãos que determinados indivíduos têm. Então, para poder saber o número de irmãos, vai contando o número de irmãos e chega à conclusão de que tem 5 ou 6 filhos, por aí em diante, né? E temos aqui outro exemplo que é a idade de um indivíduo. Agora, para saber qual é a idade do indivíduo, faz o processo de contagem, desde o momento em que ele nasceu. Então, começa a fazer a contagem até o dia em que se faz esse estudo. E tem também o número de alunos, de uma empresa. Número de alunos de uma empresa. Então, no geral, para um indivíduo saber, não seja não o número de alunos de uma empresa, número de alunos de uma escola. Então, é preciso contar todos os alunos que a escola tem para poder saber quantos alunos tem. E tem também aqui outro tipo de variável, que chama-se variável contínua, ou seja, variável quantitativa contínua. Esta variável aqui, para poder obter a resposta, já não efetua o processo de contagem. São variáveis, ou seja, é uma variável que os seus valores são obtidos através de mediação. Aqui precisa-se de um instrumento para medir e para chegar à conclusão. Por exemplo, tem aqui o primeiro exemplo, temperatura em graus Celsius. Para poder saber qual é a temperatura em graus Celsius, é necessário que se meda a temperatura. É preciso usar um instrumento qualquer, ou seja, não é qualquer, um instrumento que chama-se termômetro para poder medir a temperatura. Então, na medida em que precisa-se de um instrumento auxiliar para saber o seu valor numérico, passa, ou seja, fica definida esta variável como sendo uma variável quantitativa contínua. Precisa-se de um instrumento auxiliar para poder ter a resposta. E tem outro exemplo aqui, o comprimento de uma sala. Comprimento da sala, né? Então, para saber o comprimento da sala, precisa-se de se medir, né, o comprimento com o instrumento que chama-se fita métrica, né, que está em metros.
Então, na medida em que vai usar um instrumento para poder saber a resposta, então esta variável enquadra-se nas variáveis quantitativa contínua. Tem outro exemplo aqui, que é sobre o perímetro de um terreno. Então, para poder saber o perímetro de um terreno, vamos supor que seja um terreno retangular, né? Então, para poder saber qual a medida deste lado, qual a medida deste lado, qual a medida deste lado, é preciso que se use um instrumento para poder medir e saber. Depois vai somar todos os valores para saber qual é o perímetro do terreno. Tem aqui outro exemplo, que é o peso de um indivíduo. Então, para saber o peso de um determinado indivíduo, é necessário usar um instrumento, né, que chama-se balança, para poder medir, saber que pesa tantos quilogramas. Então, na medida em que se precisa de um instrumento para poder efetuar, ou seja, para poder ter o resultado, então a variável enquadra-se nas variáveis quantitativa contínua. Muito bem, por hoje terminamos por aqui. Se gostou do vídeo, subscreva no canal. Se ainda não subscreveu, põe like, partilha, ajuda o canal a crescer. Partilha muito. E ativa o sino de notificação, repito isso se ainda não ativou, porque aqui no canal Nhaca Matemática ainda terá novidade. Até mais.